Olá pessoal, beleza? Vamos lá para o nosso primeiro simulado de questões comentadas para o concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, área da enfermagem. Lembrando que essas questões aqui são exclusivas do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, a banca IBFC, e o tema desse simulado é SUS na Constituição Federal do ano de 1988. Dessa forma, vamos lá para a nossa primeira questão. Questão aí de número 1 na tela, banca IBFC. Segundo o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é, ou seja, nós vamos completar, tá? Enunciado A, um dever exclusivo do Estado? Olha, a saúde ela é um dever do Estado, mas a palavrinha exclusividade aqui, olha, exclusivo, não existe no artigo 196, tá? Tem corresponsabilidade social? Não. Na verdade, existe a corresponsabilidade social, porque você é responsável pela sua saúde, você é responsável pela saúde da sua família, você como pessoa jurídica, pessoa física, tá joia? Então, assim, é um dever do Estado, mas não é exclusivo, porque você também é responsável pela sua saúde. Esse enunciado A aqui, ó, ele está errado. B, um direito de alguns? Não. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Tá? Enunciado B está errado. C, direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas nos campos sociais e nos campos econômicos, que está de acordo, tá, com o artigo 196 da Constituição Federal. O enunciado C ele está correto, vamos deixá-lo em stand-by. Enunciado D. Direito condicionado à contribuição do cidadão? Não. Não existe essa contribuição direta, como está falando aqui no enunciado D. Ele também está errado, viu? Enunciado E. Responsabilidade subsidiária do Estado? Não, nada a ver, tá? Na verdade, é um dever do Estado. É um dever do Estado. O dever de fomentar a saúde, desenvolver a saúde, seja nos campos sociais e campos econômicos, através das suas políticas, é responsabilidade do Estado. Enunciado E, totalmente errado. Questão de número 1, gabarito C. Próxima questão de número 2, que já está na tela. As ações de serviço de saúde, conforme o artigo 197 da Constituição, são: enunciado A, de prestação facultativa pela iniciativa privada, não fala nada sobre isso aqui no artigo 197, beleza, pessoal? Esse enunciado A aqui ele está errado. B, de relevância pública, é isso mesmo, podendo ser executada diretamente ou por terceiro, diretamente pelo Estado, pelo ente público, ou por terceiros, tá? Terceirizadas, profissionais liberais, enfim. Esse enunciado B aqui ele está correto de acordo com o artigo 197 da Constituição, vamos deixá-lo em stand-by. Enunciado C. Atribuídas exclusivamente ao SUS, as ações e os serviços de saúde? Olha, pessoal, existe a saúde suplementar, beleza? Então não é uma exclusividade do SUS, a oferta de saúde aqui no Brasil. Tá? Nós temos a rede privada, esse enunciado C aqui ele está errado. Nós temos também a serviços privados, eles podem atuar no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, em caráter complementar, beleza? Então, assim, não é exclusividade do SUS, beleza? Enunciado D. Competências transferidas às organizações sociais. Artigo 197 da Constituição não fala nada sobre isso, tá? Enunciado E. Delegadas a estados, lembrando que estados aqui está com um E minúsculo, então é o estado aí da sua região. Mediante contrato de gestão, artigo 197 não fala sobre isso. Mas o que diz lá no artigo 197 é justamente que as ações e serviços de saúde é de relevância pública e podendo ser executadas diretamente, ou seja, diretamente pelo poder público, pelo órgão público, tá? Ou por terceiros, por hospitais privados, filantropia, rede suplementar, enfim. Questão de número 2, gabarito enunciado B. Próxima questão. Questão de número 3. A diretriz da descentralização do SUS, o que é descentralização? É você retirar do centro, beleza? Isso é uma diretriz, tá? Está contido no artigo 198 da Constituição Federal, guarda isso daí, tá? 198 da Constituição Federal fala das diretrizes do Sistema Único de Saúde SUS, conforme a Constituição implica em o que é descentralização. Enunciado A. Gestão única pela União. Se a gestão é única e é pela União, então quer dizer que nós estamos falando de algo centralizado. E não é isso aqui que está perguntando, está falando
O que é a descentralização? Tá? Isso aqui está errado, o enunciado A. B. Privatização de serviços de saúde? Nada a ver. Descentralização é retirar do centro, é dar autonomia. Autonomia da União, autonomia para os estados, municípios e Distrito Federal. Tá? Enunciado C. Direção única em cada esfera do governo? É isso mesmo. O SUS, ele possui a sua direção única em cada esfera de governo. Quais são as esferas de governo que nós temos aí? Olha, nós temos a União, nós temos os estados, nós temos os municípios aqui no Brasil, que são mais de 5 mil municípios aqui no nosso país. É um país de extensão continental, país gigantesco. E nós temos também aqui, ó, o DF, que é o Distrito Federal, tá? Isso aqui são as esferas de governo e a direção é única. Isso aqui é descentralização. Isso aqui é retirar do centro, beleza? Questão de número 3 aí, gabarito enunciado C, ele está correto. Enunciado D. Terceirização obrigatória do serviço, não existe isso aqui não, tá? Terceirização obrigatória, isso aqui está errado, enunciado D. Enunciado C, centralização das decisões do Ministério da Saúde, mas o negócio não é retirar do centro? A questão não é a descentralização? Para que centralizar novamente? Isso aqui não existe, está errado em relação ao artigo 198 da Constituição. Questão 3, gabarito C, próxima questão de número 4. Olha, entre as diretrizes do SUS, aonde estão as diretrizes do Sistema Único de Saúde? Como eu já falei, no artigo 198, tá? Da Constituição Federal de 88. Isso. Ok, pessoal? Lá fala sobre as diretrizes. Enunciado A. Exclusividade do atendimento hospitalar? Não. No SUS não existe exclusividade. Isso aqui está errado. B. Prioridade para medicina curativa? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não existe essa prioridade. Na verdade, como que deve funcionar o Sistema Único de Saúde? Deve funcionar da seguinte forma. Ações de prevenção, proteção e recuperação. A parte de recuperação é o que se trata a medicina curativa. Mas antes da medicina curativa, antes da parte de recuperação, nós temos ali a promoção da saúde e a prevenção, encabeçando aí a sequência, beleza? Enunciado B está errado. C. Atendimento integral com foco nas ações preventivas, é isso mesmo, olha. Que interessante, hein? Atendimento integral com foco nas ações preventivas, nas ações de promoção da saúde, beleza, pessoal? Esse enunciado C que ele está correto. Enunciado D. Desvalorização da participação comunitária? Não. Deve fortalecer, haver o fortalecimento do controle social, que é a participação da comunidade no âmbito do SUS. Esse enunciado dele está errado. Regionalização desnecessária? Não. A regionalização do serviço de saúde ela é necessária, tá? Para dar prosseguimento de forma correta ao serviço de saúde ali, ao encaminhamento. Beleza, pessoal? Enunciado E está errado. Então, nós temos aqui questão de número 4, gabarito enunciado C, em relação às diretrizes do Sistema Único de Saúde, que está contido no artigo 198 da CF, que é a Constituição Federal. É o atendimento integral, com foco nas ações preventivas. Primeiro você previne, você promove. Ah, o indivíduo adoeceu? Beleza, entra com a parte de medicina curativa, de recuperação para esse paciente. Mas o foco principal, o foco primário é promoção e proteção da saúde. Próxima questão aí na tela, questão aí de número 5. A participação da comunidade na gestão do SUS recebe um outro nome também. Pode receber o nome aqui de controle social, beleza? Participação da comunidade se chama também controle social. Também está no artigo 198 da Constituição Federal como uma de suas diretrizes, tá? Olha, enunciado A. A Lei número 8.080 de 1990, essa aqui, pessoal, foi a primeira lei orgânica no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS, tá? E é somente ela que fala da participação da comunidade no SUS? Apenas ela? Não. Eu não falei aqui que no artigo 198 da Constituição também fala. É o primeiro texto de lei aí que veio trazendo o controle social, a participação da comunidade no âmbito do SUS. Esse enunciado A aqui, ele está errado porque colocou que apenas a Lei número 8.080 trata sobre a participação da comunidade no SUS, que é uma das diretrizes. Isso aqui está errado, porque na Constituição, no seu artigo 198, também fala. Enunciado B.
Na Constituição, como regra facultativa, aqui está certo, na Constituição, tá? Fala sobre a participação da comunidade, mas não é de forma facultativa, não é regra facultativa, é obrigatório. Enunciado B ele está errado. C. Na Constituição Federal, como diretriz obrigatória, tá? É uma diretriz. Artigo 198, está correto, tá? Geralmente, pessoal, a cabeça da pergunta aqui, o caput, ele, se você prestar atenção, ele vai se responder na Constituição Federal como diretriz obrigatória, tá? E não é uma diretriz facultativa, mas obrigatória, através aí, olha, das conferências e dos conselhos de saúde que a comunidade vai estar participando e existe ali a paritariedade, tá? 50% aí, olha, dos membros, a composição de pessoas da comunidade. Enunciado D. Apenas nos conselhos municipais de saúde? Não. Nós temos os conselhos municipais, estaduais, Conselho Nacional de Saúde, tá? É o CNS. Então, assim, não é somente apenas. Cuidado com esses apenas aí, cuidado com somente, beleza? Enunciado D está errado. E. Em decreto presidencial? Não, não é em decreto presidencial. Nós temos uma diretriz contida no artigo 198 da Constituição que fala da participação da comunidade no âmbito da gestão do SUS e recebe o nome também de controle social. Tá joia? Não é um decreto presidencial, mas é uma lei constitucional. Enunciado E está errado. Questão de número 5, gabarito C. Próxima questão de número 6, que já está na tela, sobre a banca IBFC. Olha, no parágrafo 1º do artigo 198, estabelece que o financiamento do SUS se dá por, ou seja, de onde vem o dinheiro para custear as ações e os serviços de saúde. Enunciado A. Contribuições individuais? Ixi, dos usuários? Não. Nós estamos falando de saúde pública. Nós não estamos falando de saúde privada. Esse enunciado A aqui ele está errado. Tá? Porque o SUS ele não pode cobrar taxas diretas. Enunciado B. Arrecadações dos hospitais públicos? Hospitais públicos, órgãos públicos não podem cobrar taxa de atendimento. Isso aqui está errado. C. Recurso da Seguridade Social. É isso mesmo, tá? Recurso da União, dos estados. Esse estados aqui está errado. Por quê? Está com E maiúsculo. Na verdade, isso aqui é um E minúsculo, tá? É um E. Opa. Deixa eu até pegar a borracha aqui, ó. Isso. Isso aqui é um E minúsculo, ó. Porque quando escreve. Eu estou escrevendo errado isso aqui. Quando se escreve um E maiúsculo, estado significa união, tá? E esse E aqui, olha, não existe estados com E maiúsculo. Apenas se esse estado estiver no início de frase ou após ponto final. Beleza, pessoal? Isso aqui é só uma dica. Então nós temos aí, olha, Seguridade Social, a União, financiamento de recurso contrapartida dos estados, do Distrito Federal, que é Brasília, e dos municípios aí. Nós temos as contrapartidas, tá joia? Então, o recurso de financiamento do SUS, ele vai vir dessas áreas aqui, de todas essas áreas, de todos esses entes da federação, tá? Contrapartidas. Enunciado D. Doações voluntárias? Não. E consórcios internacionais? Também não. Questão aí de número 6, sobre o financiamento do SUS, está no enunciado C. Vamos lá para a próxima questão. Questão aí de número 7, que está na tela. O ingresso de agentes comunitários de saúde no SUS, ou seja, como que se dá a contratação desses profissionais? A ACS, né? Os agentes comunitários de saúde. Enunciado A. Concurso público de provas e títulos? Não, isso aqui está errado, tá? Não é concurso público, mas é processo seletivo. Enunciado A está errado. B. Nomeação direta do gestor municipal. Imagina o gestor fazendo essa nomeação direta. Iria haver muita corrupção no Brasil, né? Mais ainda. Então isso aqui está errado, que é processo seletivo. C. Processo seletivo público, conforme atribuições. Quais atribuições? Para desempenhar as ações aí, dos agentes comunitários de saúde ou agente de combate de endemias. Requisitos legais, beleza, pessoal? É requisito legal. Ou seja, é o processo seletivo público. Esse enunciado C que ele está correto. Enunciado D.
Indicação dos conselhos de saúde? De jeito nenhum, porque também haveria corrupção aqui, tá? Então, errado. E, contrato emergencial temporário? Não, tá? No artigo 198 da Constituição não fala sobre esse contrato emergencial temporário. Essa questão de número 7, nós temos como nosso gabarito o enunciado C. Próxima questão aí que já está na tela, banca IBFC. De acordo com a CF, né, Constituição Federal, o servidor que exerça as funções de agente de saúde poderá perder o cargo em qual situação? Enunciado A. Por aposentadoria voluntária? Não. Por mudança de residência? Também não. Por descumprimento dos requisitos específicos fixados em lei, tá? Ou seja, ele não cumpriu, ele passou por cima, ele fez alguma coisa errada, teve a investigação ali, foi confirmado, tá? Respeita-se a imagem dessa pessoa que está sendo investigada e o contraditório, tá? A ampla defesa dele também. Mas, se tudo for confirmado, esse descumprimento, ele pode de fato perder o cargo nessa situação aqui. Esse enunciado C ele está correto. Enunciado D. Apenas por decisão judicial, toma muito cuidado com os apenas aí, viu? E, se requisitado por outro órgão público, não. Isso aqui também está errado, tá? Questão de número 8, gabarito enunciado C. Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 9. A lei complementar, prevista no parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição, deverá ser reavaliada cada quantos anos? Ela deve ser reavaliada. Tá? Enunciado A. A cada 2 anos? Não, isso aqui está errado. B. Pelo Congresso Nacional a qualquer tempo? Também não, isso aqui está errado. Enunciado C. Pelo menos a cada 5 anos, é isso mesmo, tá? Toda lei complementar aí, olha, no âmbito, pelo menos no âmbito da saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS, ela deve ser reavaliada, ela deve ser corrigida, ser revisada pelo menos a cada 5 anos, tá? 5 anos. O que a sua banca vai fazer? O que as bancas costumam fazer? Uma lei complementar, ela só pode ser reavaliada a cada 5 anos somente. E não é. É pelo menos. Aqui nós temos o ano 1 de uma lei complementar e o ano de número 5. É nesse percurso aqui. Ela pode ser reavaliada. Ela pode ser corrigida. Tá? Pode acontecer alguns trechos dessa lei complementar venham cair em desuso, beleza? Venha ser revogado. Mas é pelo menos a cada 5 anos, pessoal. Esse enunciado C ele está correto. Enunciado D. Sempre que houver mudanças de governo, não. Muitas vezes vai haver mudança de governo e não vai haver interferência em uma lei complementar da área da saúde. Ela vai continuar seguindo o normal. Esse enunciado dele está errado. E, por decreto do presidente da República, não, isso aqui está errado, beleza? Lei complementar. Questão de número 9 aí, gabarito enunciado C. Próxima questão aí, ó. Questão de número 10. Com relação ao financiamento da saúde, que é o financiamento do SUS, é correto afirmar que apenas, toma muito cuidado com apenas aí, olha, as reduções que existem aí como pegadinha. Isso aqui não existe, tá? Apenas a União financia o SUS? Não. Nós temos o financiamento da União, financiamento dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Então nós temos o financiamento de todos os entes da federação, pessoal, e não somente da União. Esse enunciado A está errado. B. Estados e municípios podem optar por não aplicar recursos mínimos? Não, isso aqui está errado, tá? Existe um teto mínimo ali que deve ser aplicado, tá? Um teto mínimo que não pode ser aplicado abaixo desse teto para as ações de saúde no Brasil. E estados e municípios não podem correr dessa responsabilidade. Esse enunciado B está errado. C. Todos os entes federativos devem aplicar recursos mínimos, tá? Calculados sobre a sua arrecadação. É isso mesmo. É justamente isso aqui que a Constituição fala. E todos os entes da federação devem enviar suas contrapartidas aí para a área da saúde, para o financiamento da saúde. E aplicar esses recursos mínimos. Ou seja, tem um teto mínimo aqui, olha. Aqui tem um teto mínimo que foi fixado pelo Ministério da Saúde. Não pode se aplicar abaixo disso. Ah, mas se tiver dinheiro sobrando em caixa, pode aplicar a mais? Pode. A mais pode. Mas aplicar abaixo do teto mínimo não pode e isso é contra a lei, beleza?
E esse valor ele é calculado sobre a sua arrecadação, a arrecadação do ente da federação, seja Estado, município ou Distrito Federal, beleza? Então, esse enunciado C que ele está correto. Enunciado D. O SUS é mantido apenas com repasses federais? Não. Esse enunciado D que nada mais é do que uma repetição do enunciado A. Se o enunciado A ele está errado, falando que apenas a União financia o SUS, aqui também, consequentemente, vai estar errado. Por quê? Está falando que o SUS é mantido apenas com repasses federais? Não. Repasses de todos os entes da federação. Enunciado E. Os recursos são exclusivamente, cuidado, originados da iniciativa privada? Não. A iniciativa privada não tem que financiar o serviço de saúde de uma forma direta. Isso aqui está errado. Beleza? Questão aí de número 10, gabarito, enunciado C, a opção correta. É isso aí. Se você chegou aqui até o final, vai estar aparecendo um card aí para você, para dar prosseguimento nessa videoaula, tá? Lembrando que essa aqui é somente a primeira parte, beleza? Das questões da banca IBFC com o tema SUS na Constituição Federal. Espero no próximo vídeo e valeu, tá?